O Senhor me pediu para ser trabalhado hoje aqui, essa questão de todos chegaram a uma conclusão acerca do Jesus que nós temos professados. Há uma preocupação, que não tem que vir só da minha parte, como da tua também, e é isso que o Senhor me pediu para transmitir, que aqueles que estejam aqui nessa noite identifiquem que Jesus que é esse que você diz que você crê. Porque há muitos tipos, ou múltiplas formas, que a religião prega, do que seria Jesus. Mas, obviamente, a gente sabe que da revelação só vem um tipo. O entendimento é que o crer por ele implica que o homem o receba de maneira histórica e original. Porque sem isso, o homem não se salva. Paulo até entra nesse mérito em Romanos 10:9, quando ele fala da confissão, feita pela pronúncia testemunhal, como também por consciência, de que ela seja feita dentro de contextualização. E o que seria contextualização? Na obra de Jesus. De que a confissão da igreja se fundamente e se apoie no que é original, no que é legítimo. No que realmente pode se comprovar nele. Do que dele foi revelado ou foi falado. O entendimento é que a partir do momento que esses atributos de revelação da parte dele não estiverem confirmados na tua fé e na minha, segundo as escrituras aqui, ninguém se salva. Porque não existe ponto de vista. Existe a revelação. Jesus não deve ser recebido e nem entendido pelo olhar da fé de cada um de vocês. Mas com isso, com base naquilo que ele demonstrou. Eu vou dar um exemplo claro. Esses dias a gente publicou sobre a questão disso que eu estou falando aqui mesmo. Do Jesus histórico, legítimo, com este Jesus contemporâneo e político. E a gente fez esse trabalho de contraste entre aquilo que foi revelado nele, historicamente falando, com aquilo que na verdade é pregado e ensinado pelas igrejas, inclusive essa questão de torná-lo político. E é uma coisa absurda como as pessoas insistem em querer dar essa interpretação ou esse veredito do que Jesus é ministerialmente ou do que ele é como Deus e Senhor, da sua forma, do seu jeito, da forma filosófica. Isso é inaceitável. Porque não se trata do que você precisa ou quer, mas do que ele foi. Então isso é ciência. Obviamente a gente sabe que de repente você pode até se achar na liberdade de fraudar isso. Até se fizer, não vai ser interferido. Mas em compensação, ele já deixou claro que qualquer alteração do que ele é e do que ele pregou por nós, aqui ninguém se salva. Então, tudo que vai ser pregado hoje aqui visa exatamente isso. Revisar em você esse Jesus que você diz que você recebeu. Será que ele realmente é autêntico e legítimo? Ou será que grande parte daquilo que você pensa sobre ele ou fala dele não seja coisa tua? Ou de alguém que você ouviu? Então, irmãos, não existe ponto de vista para falar de fé. Não se filosofa evangelho. Se prega o que dele testemunhamos e ouvimos. Isso é materialidade de fé. Mas eu queria, antes de entrar nesse ponto, dessa disputa dogmática sobre a pessoa de Cristo e de muita coisa que se fala sobre essas duas questões dele. Quando ele é Deus, quando ele é homem, porque é uma confusão de interpretação sobre isso, do processo disso, da sua existência, da sua manifestação, de tudo aquilo que ele operou e testemunhou de si mesmo, e eu digo isso dentro do cristianismo, tá? Existe uma confusão generalizada. Mas antes de entrar nesse ponto, não faz muito tempo, o pastor eu trouxe aqui alguns princípios importantes para a avaliação disso, desse Jesus autêntico. O primeiro deles, desse princípio, é falarmos da história. E aí eu disse aos amados irmãos que existe uma panorâmica dentro da Escritura que se revela na história redentiva. E quando eu falo a história, eu digo que todos esses livros que estão na tua Bíblia, todos eles são conjuntos de testemunhos que
todos eles se harmonizam e estão organizados numa linha de tempo e espaço, que tem saída e ponto de partida e se dirige até uma consumação. E detalhe, não volta para trás. Ela dispara para uma consumação. E eu disse recentemente aos irmãos que quando Deus fez o primeiro pronunciamento da revelação pactual, redentiva, para a raça caída pós-queda e no ato do pecado do homem, que ele assumiu o propósito de salvação e restauração com a raça caída, ele assumiu um caráter de provisão. E qual era esse caráter de provisão? O que ele assumiu? Prover, doar um Salvador. Aí desde Gênesis para frente, se levanta ali anunciamentos de um personagem, de um agente de salvação, que aí é onde a gente entra no mérito do messianismo. E messianismo velado por quê? Porque se trata de um messianismo que está no Antigo Testamento, um messianismo profético, que foi falado antes de se cumprir. E isso está na tua Bíblia. Eu falei, volta o teu olhar para isso. E não abandona esta vista panorâmica do acontecimento histórico redentivo, do pacto. Porque ali é onde se comprova a fidelidade de Deus nessa história. Então existem 3 fatores que eu disse aqui a essa igreja. Primeiro, Deus ele indica claramente a Adão, a Eva e ao diabo. Ele indica que esse Salvador seria eleito por ele, diretamente eleito por ele. Que ele não seria eleito pelos homens. Quem iria prover era ele e eleger também. Que isso está na tua Bíblia. Dentro de uma ação que favorecesse isso. O que a raça caída precisa para se salvar. Aí a gente começa, lá em Gênesis 3, verso 15, a entender isso. Que ele viria da descendência da mulher, que a serpente iria feri-lo, mas que ele pessoalmente iria vencer o diabo e o pecado que está nessa terra. Então dali para frente, passa exatamente a ser trabalhado isso, a indicação, não só de um Salvador, que Deus se prontificaria a doar, a eleger, a preparar, como também isso, a capacitá-lo a cumprir todas as exigências proféticas no Antigo Testamento, que de forma voluntária, ele, Messias, indicado, eleito, assumiria cumprir com mérito próprio, com ofício, mérito e honra própria. Note que isso é um peso tremendo para qualquer um que queira ser Messias. Atingir o nível disso. Da execução e da perfeição desses anunciamentos que estão no Antigo Testamento. Não tem como imitar. Se for você, se for qualquer outro, vai ter que se encaixar nessas descrições e nessas indicações. Pastor, dá para trabalhar isso no Antigo Testamento? Deve ser trabalhado. Porque a Bíblia não consiste só em 4 livros. Aí o terceiro ponto, que além dele ser eleito por Deus, como também capacitado diretamente por Deus, ele atingiria a satisfação desse Deus. De providenciar ao próprio Deus uma obediência impecável. E essa satisfação seria recebida por Deus de maneira atestada e testificada. E Deus passaria a sustentar a obra dele, independente de homens, independentemente de tempos, independentemente de épocas. Porque o objetivo realmente era esse. Cumprir a obediência, vencer o diabo e o pecado, e devolver a Deus aquilo que o homem comprometeu, aquilo que o homem transgrediu. E aí a gente começa a entender a Bíblia toda. Então, sem esse entendimento, sem essa compreensão, você, infelizmente, cai na mesmice, no raso. E no raso, muita gente, querendo ou não, já se afogou em contradições. Partindo desse ponto, que Deus tem um propósito, que Deus tem um plano, que Deus tem um Salvador indicado, que Deus ele tem um Salvador anunciado com descrições já pré-estabelecidas, pré-ordenadas. Aí surge o segundo passo do entendimento disso. De conhecer quem é o Messias nas suas descrições. Que a gente fala na teologia de cristologia.
que quando você passa a se dedicar nesse estudo aprofundado da doutrina de quem será o Messias, ou qual a sua identidade, aparece o quê? Esse cuidado especial de você examinar não só o que será a obra dele, mas como será a execução disso. Porque há uma identidade de obra e pessoa no pacto da salvação redentiva. Então Deus ele se comprometeu que por meio deste indicado, quando ele viesse para a história, num espaço de tempo especial, que esse propósito fosse executado, que essa execução ela seria absoluta, seria perfeita. E quem conseguir atingir esse nível, ou essa posição de honra e testemunho, ele terá exclusividade e centralidade da fé dos homens. Aí surge o segundo ponto. Se nós buscamos dentro da história alguém que atinja esse estado de obra, que ofereça esse testemunho, historicamente falando, tá? Se cumprir em alguém, nós estamos aqui prontificados a olhar para ele como sendo o prometido. Não só a Israel, como também a toda a humanidade. Porque ele está linkado ao pecado, ao homem caído. Eu estou prontificado. Essas informações existem. E eu estou prontificado exatamente aqui a demonstrar fé e sujeição a qualquer obra ou nome que me mostre isso. O testemunho e a execução da obra. Muitos falsos cristos ou falsos messias já apareceram no mundo. A gente diz falso por quê? Porque eles não trazem a obra. Só a afirmação. Eles não trazem o testemunho, a não ser a arrogância. Então há uma materialidade. E essa materialidade se destina a qualquer homem aqui nesse mundo que se prontifica a cumprir isso. Ser o eleito de Deus, você quer ser? Então, a Escritura está disponível a você. Estude ela. E se você tiver competência para isso, e capacidade para isso, natureza para isso, ótimo para você. Senhores, nós não temos medo e nem temor de que alguém dispute isso com Jesus. Agora eu vou ser mais direto em relação a ele. Porque vai ter que subir o nível. Vai ter que chegar no nível. Vai ter que chegar no padrão. Eu venho dizendo sempre isso a vocês. Porque quando a gente fala de cristologia, a gente também, obviamente, trata a obra de Jesus específica. Eu nem entrei nesse mérito ainda. Então o que existe ali? Na pessoa de Jesus. Um mérito de obra alcançada. O que ele testemunha ser, cumpre a exigência. Que dizemos que Jesus não foi eleito por um processo religioso, como são os santos da Igreja Católica, canonizados pela autoridade da igreja. O messianismo de Jesus leva a marca disso, de alguém que atingiu o nível e o mérito da obediência das profecias. Então a eleição dele não depende de mim e de você. A eleição dele depende disso. De que as suas considerações e os seus testemunhos, testemunho de obra, comprove isso. Que a Escritura se cumpriu nele. Que os profetas se cumpriram nele. E na sua atividade e na sua obra. Então se você tiver alguém para apresentar que tenha o nível dele e o alcance dele, a gente para e conversa. Até lá, pouco me importa. Agora, para mim, falando de ciência, pouco me importa quem você demonstra devoção. Quem você cultua. Quem você elegeu como Deus da tua vida. Você não tem autoridade para isso. Sequer capacidade você tem para sustentar alguma coisa tua, pessoal. Ainda mais um Deus dentro de você. Você não pode pensar sobre isso? O quanto você é inútil acreditando em religião? O quanto você prega ser ignorante acreditando em religião? Porque religião é esse processo filosófico de Deus. Nós não queremos isso, nós renunciamos a qualquer tipo de ciência que venha do homem quando o assunto é teologia. Quando o assunto é Deus, o assunto é sério.
Então existe uma linha histórica que eu estou acompanhando com você aqui, rapidamente, que prega-se uma panorâmica de histórica redentiva que Deus se comprometeu em atuar dentro da história do homem caído e providenciar a ele o Salvador, que há informações importantes e suficientes para dizer a nós, não só aonde está a salvação, como também quem é o Salvador. E nessa disputa todos caíram, quem ficou foi ele, o Cristo que se fez Jesus. Mas não por causa de um olhar da fé meu, um olhar de fé seu, não porque o nosso ponto de vista é assim, porque a materialidade só se cumpre nele. Será que nós vamos ter que repetir? Porque eu estou falando tudo isso aqui a pedido do meu Senhor, porque há pessoas aqui que não entendem, porque não querem entender. Nós não temos uma fé traçada e sustentada pela igreja. Bota isso na tua cabeça. A igreja não tem autoridade para formular doutrina, sequer ainda, para uma autoridade de fé. Isso é consequência da atividade daquele que é o Senhor e o Salvador do mundo. Que é nele que se busca essas informações. Mas em compensação, direto ao ponto. Quando você aceita ele, você não o faz por uma simpatia religiosa, você o faz porque ele te convenceu. Você está me ouvindo? Você não faz porque você sentiu, ele me tocou. Então guarda isso para você, mané. Guarda isso para você, porque gente como você ridiculariza o evangelho. Rebaixa o evangelho. Deus tocou no meu coração, o diabo também toca. Não é por sentimentos e sensibilizações que Deus comprova a fidelidade. E comprova isso, que ele desceu aqui entre nós. Ele tem obra, ele tem identidade, ele tem testemunho. E foi isso que essa igreja aprendeu a amar, a reverenciar e a obedecer. Se hoje ele é meu Senhor e meu Salvador, e assumiu essa posição de honra e mérito, não é pela influência de ninguém. Uma coisa que nós repudiamos, a questão do ponto de vista de João, e por isso eu já li o primeiro capítulo dele, com um tom provocativo, porque é da opinião da maioria dos que são estudiosos, que João o colocou na posição de honra assim, e o via dessa forma, como verbo de Deus. Satanistas, são isso que eles são. Esse homem não o fez por simpatia, ele o fez na condição do que ele viu e testemunhou. Eu deve ser descendo se perguntando, mas eu não estava lá, por isso que o testemunho dele vale mais do que o teu. Porque você não estava lá, ele estava.